Estamos de volta com o programa especial de cobertura dessas eleições 2016. E agora aqui recebemos José Breno da Cruz, dirigente do PSB, e o Ivan Lopes, do PRB, partidos que estão coligados aí apoiando a reeleição do prefeito Luiz Américo Alves Aldana, que caminha a passos largos para a vitória. Extraoficialmente já se comenta, inclusive, que pelos boletins de urna isso deve realmente se concretizar. Mas como dizíamos antes, né, Breno, ainda é cedo para isso. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Pedro Piqueires, amigo Ivan Lopes. Prazer estar aqui novamente compondo essa bancada tão qualificada com vocês. Né? Eu sou um mero coadjuvante desse quadro aqui, com pessoas tão experientes que nem vocês aí. Ele está de bom humor, ele está feliz, ele está muito otimista. E nem pode deixar de ser mesmo pelos primeiros números que já chegaram. Ivan, boa tarde, obrigado por participar também do programa. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Breno. Vi que chegasse aqui com a camisa molhada, devia estar correndo para cá e para lá. A gente andou muito hoje durante o dia, mas em cima do que já está anunciando aí a Rádio América, está dentro do contexto que se esperava. E a expectativa também para a eleição à Câmara, porque o PRB tem um candidato, né, o atual vereador Dorivaldo da Silva, que concorre com chances de vitória. Né? Nós temos 3 candidatos concorrendo, eu concorro, mais o Dorivaldo da Silva e mais o Marco Guarani. É uma nominata fortíssima essa da coligação, que vem com 4 vereadores que vão para a reeleição, e ainda vem junto, correndo aí, a Josi Paz, que vem com um bom trabalho. Tem uma grande expectativa também, especialmente com relação à Josi, até pela votação que fez para deputado estadual, né? Uma votação bastante expressiva, né? Breno, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu te dedicaste muito à eleição de 4 anos atrás, daquele projeto que tinha Marcelo Cardona à frente, né, da disputa com PP, PSB e PCdoB. PRB. E o PRB. E o PRB também. Foi uma derrota muito... E o PTB. E o PTB mais o ainda. PTB. Isso. Foi uma derrota muito sofrida, né, por N razões, e pela diferença, que foi a menor diferença da história de Montenegro, apenas 56 votos. Tem um gosto especial se concretizar esta vitória de Aldana à reeleição? Leandro... Eu digo para ti, especialmente. Sim, talvez em outro momento eu fizesse esta leitura, talvez em outro momento da minha vida. Hoje eu já não faço mais. Né? Eu acho que aquela derrota, ela foi uma derrota dificílima. Até hoje eu ainda não compreendo direito o que isto representou, né? o que levou aquilo, mas ela foi um grande aprendizado. Né? Então, eu acho que esta vitória, ela não é para compensar nada do passado, ela é para reforçar algumas coisas que nós não fizemos no passado, né? E como todo processo é um processo de aprendizagem, e isso talvez tenha sido o mais duro, e é às vezes na derrota que a gente tem os grandes aprendizados, ou como deveria ter, mostra que a gente não cometeu tantos erros. Cometemos ainda. Eu sou bastante otimista em relação à reeleição do prefeito Aldana. Me parece que os números do boletim de urnas que eu acompanhei até há pouco, e foi um número significativo, praticamente ele ganhou em todos os locais. E aí tem vocês, né, Pedro, que tem mais experiência, talvez até tanto, né, Pedro, a gente e o Ivan, a gente faz a leitura a partir da cidade. Então, quando a gente vê um boletim de urna, por exemplo, do Walter Belli, do Sinodal, do José Pedro Stegledro, do CIEP, em diferentes pontos da cidade. Absolutamente distintos, né? E se mantém um percentual, a gente costuma dizer que nesse cenário tem uma tendência mais significativa. Por exemplo, voltar aqui sem retomar 4 anos atrás, o candidato Marcelo Cardona perdeu no Sinodal. Aquilo foi um dado significativo na época, né? Diferentemente disso. Então, ele não é um gosto de revanche, pelo contrário, né? Ele é um aprendizado, e a partir desse aprendizado, a minha própria relação com a candidatura foi uma relação diferente 4 anos atrás. Menos intensa, talvez. Menos intensa do ponto de vista da rua, né? Mais intensa do ponto de vista, talvez, de pensar um pouco mais, de planejar, de articular. Talvez a minha grande participação nesse processo tenha sido, o Ivan testemunha disso, nós conversamos várias vezes sobre isso, um trabalho talvez de 1 ano atrás, né, Ivan? Acho que foi trabalho no final do ano passado, começo desse ano, para consolidar uma proposta que a gente tinha de curto, médio, longo prazo, né, e de alguma forma compor isso que a gente tem hoje, que me parece que tem um acerto em relação a isso.
Muito bem. Ivan, também tem essa expectativa, o PRB também participou daquela derrota tão dolorosa, talvez traumática até, pelo fato de 56 votos, que é... Porque a gente cita muito o exemplo de Pareci Novo, por exemplo, que o prefeito Rafael ganhou com uma diferença de 13 votos, mas os 56 votos daqui, proporcionalmente, é muito mais apertado, é menor a diferença que os 13 votos de lá. Então esses 56 votos, né, representaram tanta coisa para uma expectativa que tinha de vitória do candidato, até então líder em todas as pesquisas, né? Aquela eleição de 4 anos atrás, eu acompanhei a 3.000 quilômetros de Montenegro. Eu estava lá no estado da Bahia e a gente tinha como a eleição ganha pelo Cardoso lá, porque a gente acompanhava na internet tudo. Foi surpresa no dia da eleição, quando a coisa se encaminhou do jeito que se encaminhou. Daí eu voltei em 2013, em 2014 eu fui convidado para assumir o PRB em Montenegro, para procurar fortalecer o PRB. E o PRB era pequenininho e tinha aí um número de 39, 40 filiados. E começamos um trabalho, pensei bem, conheci o deputado Carlos Gomes, uma pessoa fantástica, e me convenceu de a gente aceitar o desafio. E montamos uma executiva, passamos a filiar, e já na eleição de 2014 o resultado foi muito bom do PRB. O PRB nunca tinha feito em eleição, tanto para Estado, para deputado ou para vereador, mais de 250 votos em Montenegro. E nós chegamos no pleito de 2014, nós fizemos 1.988 votos, tendo assumido em março. O Carlos Gomes fez 900 votos em Montenegro e ele era totalmente desconhecido. Conseguimos fazer um bom trabalho com poucas pessoas. E o PRB tem um diferencial. O PRB é um partido com muita seriedade, focado para as famílias, entende? Um trabalho forte em cima disso aí. Nossa vida, o nosso dia a dia começa tudo dentro da nossa família. Então nós temos que focar na família. E no final do ano passado, como o Breno colocou, o Breno me ligou para nós conversar. E passamos a ter uma conversa, eu e o Breno, depois o Solidariedade junto com o Cadu, e nós, PRB, nós não tinha ninguém dentro do governo. Por exemplo, Solidariedade já estava fechando, já tinha muita gente que já era governo, passou a ter. Nós não. Tudo que nós conversamos, eu e o Breno, foi em cima de um projeto, de uma ideia de médio e longo prazo. E aí o Breno tem uma grande participação de toda essa negociação, foi o Breno. Pela pessoa que ele é, pela seriedade que ele tem, e a gente... O tipo de trabalho do PSB com o PRB, entendeu? A coisa se aproximaram, as ideias se aproximaram. E aí chegamos a um acordo e fomos para uma campanha. E estamos aí, hoje, daqui a um pouco nós vamos ter certeza disso aí, porque a gente tinha uma certeza na ideia, entendeu? E no momento, a melhor ideia era apostar na reeleição do Aldana. Deixa eu só chamar aqui que nós registramos há instantes as chegadas das primeiras urnas no cartório eleitoral de Montenegro e nós vamos mostrar aqui o boletim desse momento. As primeiras urnas eletrônicas começaram a chegar ao cartório eleitoral aqui de Montenegro. A primeira veio da escola José Pedro Steigleder. Os funcionários daqui, então, vão conectar esse dispositivo no site do TRE, que vai fazer a contabilidade desses votos. Jussiele Paz, TV Cultura do Vale, na cobertura das eleições 2016. Tá aí nossa repórter Jussiele Paz acompanhando lá diretamente do cartório eleitoral da 31ª Zona Eleitoral. A chegada das urnas e a movimentação que acontece nesse momento, os nossos sistemas online ainda estão bastante lentos, né, Pedro Piqueires? Não são os nossos, Leandro. Sim. São sistemas de cobertura eleitoral. Exato. Eu estou com 3 abertos aqui. TSE, G1 e o Terra. Nenhum dado a não ser aquela primeira apuração de 1% dos votos de Montenegro. Breno, me parece que o PSB fez a grande conquista política da história recente do município de Montenegro. O PSB fez um prefeito sem eleição. Ela conquista um prefeito após um processo de impeachment muito doloroso, né? Causou assim um certo temor, surpresa, dor a muitas pessoas, mas tivemos o prefeito Aldana, até então pelo PSOL,
com uma aproximação muito grande ao PT. Aldana que vinha de uma matriz do PDT, muito num passado distante pelo PDT, e ele vem então e faz o seu ingresso junto ao PSB, e o PSB consegue o seu grande marco histórico com a conquista então do prefeito, e dali por diante acredito que hoje está no G2, né, a nossa linguagem aqui dos partidos políticos em Montenegro. Como é que tu define o crescimento do PSB e o futuro do PSB? Pedro, outro dia eu usei uma expressão que eu vou repetir aqui. Talvez se nós tivéssemos que escrever essa história num prazo relativamente curto, talvez a gente não consiga fazer isso. Ele é mais, inclusive, do que isso, Pedro. Nós perdemos uma eleição para um candidato a vice 2 anos atrás. E 2 anos depois, com o impeachment, nós ganhamos a eleição sem ter eleição. Falando aqui no Partido Socialista Brasileiro. E teve uma decisão interna nossa de que nós aguardaríamos, logo após o impeachment, houve um processo de aproximação e nós pedimos um prazo. Nós queríamos esperar em torno de 60 dias, era o nosso prazo. Acabou não chegando nos 60 dias, porque nós tínhamos algum receio de que pudesse haver a possibilidade da reversão do impeachment. E aí nós ficaríamos segurando o pincel, filhando e retornando, e aí compondo o governo, que seria a forma mais trágica. Com a entrada do Aldana, e aí tem isto, né, que eu acho que é um pouco ainda da imaturidade política partidária do povo brasileiro, e eu considero que nós estamos nesse período. Breno, Aldana, paraguaio, número 40, 9.028 votos. Roberto Brat, 5.898 votos. Gustavo Zanata, pelo PP, 5.885 votos. Percival, 5.644 votos. Chacal, do PSB, PPS e PSDB, 2.041 votos. Ademir Facchini, 1.539. Eu não tenho aqui seu total totalizados 87,14% dos votos. Podemos colocar na tela, inclusive, Pedro. Reeleito o prefeito Aldana. Podemos colocar na tela os números aí para as pessoas verem, mas nesse momento já se pode afirmar com toda a segurança que Aldana é reeleito prefeito. Então eu posso oficialmente dar os parabéns para o Breno, para o Ivan, e vou especialmente, Breno, dizer que esse parabéns para ti, de minha parte, é especial, porque eu sei da tua luta há 4 anos atrás, eu sei da tua construção passo a passo nesse momento, inclusive tantas vezes tu me confidenciava coisas, posso dizer isso porque nós somos amigos, né? Perfeito. E eu acompanhei de perto isso e sei do quanto especialmente tu, entre tantas pessoas, merece essa vitória. Então, de verdade, eu te dou os parabéns, e tu sabe que é muito verdadeiro. Que bom. Sei lá, esse é um momento ímpar, né? Acho que nessa construção, é isso que eu disse, nós estamos construindo história, né? Eu sempre uso essa expressão, a história ela é feita pelos homens, e quando vocês têm essa oportunidade, eu vou de novo dizer aqui, né? Eu já disse isso de público aqui, se alguém algum dia falar no início de uma TV em Montenegro, tem que lembrar quais são as pessoas que iniciaram isto, porque isso é um marco histórico nesse momento. A eleição do Aldana, ela se caracteriza talvez como o maior feito político da história do município, ou algum de nós imaginaríamos que há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, se alguém dissesse para nós que o Aldana seria prefeito de Montenegro em 2017, alguém seria capaz de confirmar isto? Quer dizer, tem uma conjuntura que se construiu, processo de impeachment, a vinda para o PSB, uma rearticulação com outros partidos, uma composição de uma outra matriz política, o processo dos feitos nesses 16 meses que foram significativos. Eu vou reafirmar aquilo que o prefeito Aldana já disse também, e tem que reconhecer isto, boa parte desses feitos foi porque o prefeito anterior deixou no cofre o dinheiro que deveria estar à disposição da população, então foi possível fazer, quer dizer, houve uma ação muito forte nesse sentido, e se conclui com uma reeleição, quer dizer, eu não tenho nenhuma dúvida, aliás, diria que também se alguém dissesse, Pedro, e acho que concorda comigo nesse sentido ali, se essa diferença se confirmar, ela é uma diferença inimaginável. E uma questão muito interessante, que conforme também muitos imaginavam,
as coligações e as candidaturas de Roberto Bratos, Gustavo Zanata e Percival de Oliveira, Pedro, olha como estão parelhas, né? Roberto Bratos, nesse momento, com 87% dos votos, e como estão muito parelhas, isso pode ainda mudar tranquilamente, mas nesse momento, por exemplo, Roberto Bratos com 19,64% e Zanata com 19,59% dos votos. Então são 13 votos nesse momento, nessa atualização aqui, que distanciam Bratos de Zanata e Percival logo abaixo com 18,79%. Imaginar que o PDT, né, independente aqui das questões, esteja em último lugar e tenha, pela história que tem em Montenegro, também reforça essa ideia de que a política ela é feita hoje muito em cima das figuras pessoais. É muito em cima da figura da pessoa. Os partidos, infelizmente, têm pouca representatividade. E não é culpa da população, é culpa dos partidos. Perfeito. É culpa dos partidos, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Não estou aqui para agradar ninguém, muito pelo contrário, né? Então, as figuras, o carisma das pessoas ainda contam mais do que as ideologias, quando deveria ser o inverso. Deveria ser o inverso. Isso quando o Ivan traz toda a questão social que envolve o PRB, isto se materializa nas figuras que podem captar, né, esse voto, que possam buscar esse voto, não necessariamente na questão da ideologia. Quer dizer, isso mostra que nós temos muito que avançar em termos de partido político no Brasil. Quanto à leitura do futuro, Breno, há 5 anos atrás nós tínhamos um deputado estadual reeleito por várias vezes, com uma tendência de reeleição novamente à Assembleia, ou quem sabe uma aventura à Câmara Federal. Nós tínhamos um forte candidato, Marcelo Cardona, que saiu do cenário político nos dias atuais. E nós tínhamos o atual prefeito Aldana num partido, digamos, pequeno. Eu iria até utilizar outro nome, mas um partido pequeno, um partido reduzido, que hoje eu acredito que quase não tenha representação no município de Montenegro. 5 anos depois, é eleito agora oficialmente o deputado estadual. Uma aventura política à vaga na Câmara de Vereadores com a candidatura indeferida, e o Marcelo, então, num primeiro momento, tem abandonado a leitura política, a vida política. Mas, Breno, assim, ó, a afirmação de Aldana também se deve a ter a máquina nas mãos. Com certeza. Isso é fundamental. Com certeza. A máquina nas mãos do Ivan, durante 16 meses, é outro Ivan. A máquina nas mãos do Leandro Tsig é diferente. Então isso, eu não estou negando as obras que ocorreram na cidade, as iniciativas que ocorreram na cidade e a colocação do dinheiro que havia, fruto de economias do passado, em aproveitamento, então, da comunidade. Mas isso é realmente um fator que acelera o crescimento político de qualquer candidato. Com certeza. E não é um processo de desqualificação do candidato, não. Reconhecer que alguém teve a oportunidade de fazer e fez. E aí tem esse pragmatismo que eu acho que é o que talvez a população brasileira tem buscado. Tu usaste há pouco a expressão ali da carne, né, e da picanha. Quer dizer, as pessoas elas querem ter a mínima garantia de que alguma coisa vai continuar. Eu não sei os votos, sou curioso para ver a questão da votação no nosso interior, antes da Câmara, né? Mas o que eu mais ouvi nesses últimos meses é uma satisfação enorme dos nossos agricultores, porque tem o que mesmo? Querem a Câmara? Estrada. Opa, vamos Querem a Câmara? Temos Josi Paz com 982 votos por enquanto. Grande votação. Cabelo, do PTB, 902 votos. Érico Velten, do PDT, 890 votos. Thales Ferreirinha, 820 votos. A Rose, do PSB, 759 votos. Von, que é o Cristiano Bratis, filho então do candidato a prefeito Roberto Bratis, 728 votos. Sérgio Souza, da coligação PDT-PR, 710 votos. Felipe Kim, o filho do Joacir Menezes, saudoso Joacir Menezes, 655 votos. Tuco, com 606 votos. Márcio Miller, do Solidariedade, 580 votos. Ari Miller, do PDT, 560 votos. Marcelino, do PSB, 556 votos. Juarez Vieira da Silva, do PTB, 529 votos. Valdeci Alves de Castro, 524 votos, do PSB. E o Joel Kerber, do PP, 521 votos. Lembrando que isso não significa muito, porque depende do coeficiente eleitoral alcançado pelas coligações, que vai definir o número de vagas de cada coligação. Ao mesmo tempo, ainda faltando 13%, significam algumas coisas. Dá para afirmar que a Josi Paz
certamente Com certeza. será eleita vereadora. Era uma expectativa que se tinha, eu falava que antes disso, né, e ela confirma isso, faltando ainda 13% das urnas, 920 votos. Outras duas coisas interessantes ali no PDT, Érico Velten, é um menino que foi uma surpresa na última eleição e amplia a sua votação nesta eleição. E o Thales Ferreira também, se tinha expectativa de saber até que ponto o Thales, que é tão conhecido aí pela sua atuação na mídia, também confirmando mais de 800 votos, o que é, sem dúvida, uma grande votação, né? Aguardemos aí os coeficientes os resultados finais que dependem dessas 13% de urnas restantes. Mas vem com bastante surpresa, né? Mudando o quadro. O cabelo do PTB é uma Cabelo, você já fez. excepcional Mas o cabelo já votação. fez. Montenegro, 100% de votos apurados, está aqui. Opa. 100% pelo site G1. Prefeito eleito de Montenegro, Aldana Paraguaio, 10.479 votos. Olha a diferença do Bratz para o Gustavo. Com 30,75%. Roberto Bratz, do PMDB, ficou em segundo lugar com 6.567 votos, com 19,27%. Gustavo Zanata, do PP, com 19,24%. 6.555 votos. 12 votos a menos que Roberto Bratz. Percival de Oliveira, com 18,83%. 6.416 votos. Chacal, do PSDB-PPS, 2.331 votos. E Ademir Facchini, com 1.725 votos. Totalizada a eleição para Montenegro. Deste os brancos e nulos ali abaixo, Pedro? Brancos e nulos. Está ali abaixo, que também é interessante por curiosidade. Total de votos válidos, 34.073, brancos 2.203, nulos 1.915 votos. 8.177 votos de abstenção. Não votos, né? 17,64% de abstenções de pessoas que não foram às urnas. Mais de 10 mil votos, Breno, me parece que vai além do que a própria pesquisa publicada pelo PSB imaginava, né? E acho que talvez mais significativo, sim, isso... Não, nós tínhamos 26%, né? Mas foi 30? Um pouco acima. Mas eu acho que o mais significativo é a diferença em relação ao segundo. Eu acho que foram em torno de 4 mil votos. Eu dizia que não passava de 2 mil, achava que era muito difícil passar de 2 mil votos. Breno, vamos lá, Câmara de Vereadores, 100% de votos apurados. Os mais votados, por enquanto, ainda não são os eleitos. Ou já tem destaque aqui os eleitos? Temos o destaque, né, em negrito, os eleitos. Josipaz, pelo PSB, 1.130... Não, aqui são os 10 mais votados. Josipaz, do PSB, 1.133 votos. Cabelo, do PTB, 977 votos. Érico Velten, do PDT, 966 votos. Thales Ferreirinha, 901 votos. Rose, do PSB, 870 votos. Von Cristiano Bratz, 815 votos. Felipe Kim Menezes, 730 votos. Valdeci Alves de Castro, 690 votos. Juarez Vieira da Silva, do PTB, 658 votos. E Joel Kerber, do PP, 581 votos. Aqui nós temos depois outros candidatos mais votados. Leandro, me parece que são sim os candidatos eleitos, porque aqui nós temos do PDT, com 802 votos, o Sérgio Souza. Nós vamos igual fazer um intervalo e depois a gente traz essa informação correta. Tem uma surpresa aqui, né? Mas os mais votados são eles. É uma leitura muito rápida que se o PDT colocar 2, parece que se for isto, nós temos o vereador PDT. Ari Miller está fora. E não é o PDT só, né? Porque o Thales é do PR. Sim, por isso. Nós temos aqui eleitos, então, pela coligação, o Érico Velten, Thales Ferreirinha, os duas vagas. Pelo PP, Joel Kerber. Depois temos pelo PTB, Cabelo e Juarez Vieira da Silva. Isso. E pelo PSB, Valdeci Alves de Castro, Rose e Josipaz. Temos fora aí Naná, teria Marcelino, põe mais teria mais para Márcio Miller. Mais para baixo a tela, eles não tem mais em negrito. Pode ser que tenha algum. Coeficiente. Aqui tem alguns. Estão os 10 vereadores já? Eles estão em destaque lá em cima. É isso aí. Então o PSB... E o PMDB, né? Faltou a leitura do PMDB. Aqui nós temos 2 fatos que se confirmam, né?
A adesão, então, a migração de votos, que é o Cristiano Bratz recebendo os votos, então, né? Exatamente, do pai. Do pai, do Roberto Bratz, fez 815 votos, e também o Felipe Kim, que eram os votos do Joacir Menezes, Felipe Kim com 700 Não, e outra votos. coisa assim, ó, renovação expressiva na Câmara de Vereadores, Quase. hein? A maior Só dos últimos 1, períodos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vereadores novos. Sem dúvida, Só a maior Rose. renovação dos últimos Só 20 Rose. anos na política Só de Rose. Montenegro, com certeza. Só se mantém a O Rose. os vereadores Renato Crantes e o vereador Ari Miller ficaram de fora. O vereador Renato Márcio Crantes, 558 votos. Ficou de fora. Carlos Einar de Mello, 541 de votos. Kellen Matos, 516 votos. Márcio Miller, 628 votos. Ari Miller, 669 votos. Então Márcio é Miller- Josi, Valdecir e Rose pela coligação. O PMDB colocou O o Felipe Felipe e mais o e filho do Bratz. os dois meninos, O né? Von, Dois o Von. jovens, chamam É verdade. assim. O PDT e a coligação colocam o Érico e o Thales. E o PP coloca um, que é o Joel. E o Partido dos Trabalhadores fica sem representante. Sim, só dos vereadores, só Renovação em todos os partidos. É. total. Sem dúvida. Só a Rose Almeida que confirmou. Edgar Becker também ficou fora, hein? Breno, muito obrigado pela participação. Nós vamos trocando aqui os entrevistados e trazendo mais informações. E mais uma vez, parabéns. Obrigado, sucesso para vocês nessa cobertura aí. Sei que está garantido. Ivan, obrigado. Sucesso. Na cobertura passada estávamos entrevistando a Genor Rigon no exato momento da leitura do candidato eleito Paulo Azeredo. Agora estamos entrevistando Não é. Breno e Ivan. Só que naquela vez uma tristeza, dessa vez para o Breno uma alegria, né? A gente não pode vibrar aqui, Deu né? certo. Mas pode É, vibrar Breno? aqui? Pode, Pode. vibrar aqui? Pode, Nossa, cara. Nossa, estamos no ar aqui, né? Então, Deu certo. Então, certinho então aí. Sucesso para nós. Intervalo e já voltamos com essa cobertura especial das eleições 2016. Cada um tem um universo dentro de si, tem uma paixão, um sonho. É a manifestação da vida em cada passo, som, cor, olhar. É a transformação. Quando você realmente começa a se dedicar a algo que sabe que vai completar a sua vida, você percebe que o objetivo da vida não é mudar como o mundo nos vê, e sim como vemos o mundo. A Fundarte, Fundação Municipal de Artes de Montenegro, é uma instituição pública sem fins lucrativos dedicada ao ensino de artes e promoção de eventos culturais. Atua nas 4 áreas de expressão artística: artes visuais, dança, música e teatro, recebendo anualmente centenas de alunos entre 4 a 80 anos. Participa ativamente na comunidade através de seus grupos, alunos e professores em eventos promovidos pela administração municipal, escolas, empresas e entidades beneficentes, bem como através dos projetos Ação Comunitária e Projeto Dançar. Também executa o projeto Me Inclua Nessa, que atende portadores de necessidades especiais, e o projeto Cordas, para a formação de uma orquestra jovem.
Desde o ano de 2000, tem a concessão de um canal de TV educativa, o Canal 53, hoje afiliado ao Canal Futura da Fundação Roberto Marinho. A Fundarte incentiva a inclusão cultural através dos seus projetos sociais, buscando formar cidadãos com valores culturais capazes de construir uma comunicação que supere as distâncias sociais. A vontade está em nós. Já o caminho e o preparo, bom, é só começar. Programa especial a cobertura dessas eleições 2016, com foco, claro, especialmente em Montenegro e região. Agora 6 horas e 23 minutos, às 6h12 nós já sabíamos aqui quem era o prefeito de Montenegro e os vereadores, né? Que apuração rápida. Estamos aqui agora com o Júlio Fraga, representante do PSD, e o Joemir Oliveira, do PCdoB. Júlio, boa tarde. A candidata Kellen não foi eleita, mas deve estar perto da suplência ali, porque fez uma boa votação, né? Mais de 500 votos. Boa tarde, em primeiro lugar, a todos. Realmente ela não conseguimos atingir o nosso objetivo em primeiro lugar, né? Mas foi uma eleição interessante para o partido, porque nós estamos com o partido há 1 ano e meio em Montenegro e acreditamos que foi uma excelente escola para nós, essa primeira eleição. E então a votação da Kelly surpreendeu a todos nós, né? Porque como era aquela incógnita, nós não tínhamos uma noção de como o Montenegro ia receber a Kelly, né? Mas foi bastante interessante para nós. Pelos mapas do TSE, a Kellen fica com a primeira suplência. Temos eleitos, então, o Cristiano Bratz e o Felipe Kim, e ela na primeira suplência com 516 votos. Que maravilha. Joemir, o PCdoB estava junto com o PSD e com o PMDB, né, na coligação Montenegro da Manhã, com o candidato Roberto Bratz. Havia expectativa da vitória, te surpreendeu esse resultado? Bem, nós, na verdade, estamos, né, numa coligação dos 3 partidos aí, e nós apostamos numa proposição, né, Júlio, Exato. junto com o PMDB, de oferecer para a população de Montenegro uma candidatura que, de certa forma, no nosso entendimento, respondia a um grande anseio da população, do eleitorado hoje, no que diz respeito à questão da ficha limpa, da idoneidade de uma candidatura, né? E o nome Roberto Bratz traduzia para nós, da coligação, isso, né? Os números estão aí, estão demonstrando que a população fez uma opção, né? O eleitorado de Montenegro decidiu dar 4 anos para o atual prefeito Aldana. Acho que há uma responsabilidade muito grande a partir de agora, né? Porque houve uma promessa sistematicamente batida na cidade de que faria muito mais nesses 4 anos do que fez em 16 meses. Então, essa é a expectativa que eu acho que para a gente tem que nortear agora a nossa cidade. E a questão da candidatura nossa, da nossa coligação, né, ela vai ficar para avaliação, né? No momento, né, Júlio e amigos aqui da TV, em que a população clama tanto por uma proposição de transparência na política, essa era uma candidatura que colocava na mesa essa possibilidade para o eleitorado. Nós já temos aqui resultados de São José do Sul, onde Silvio Kremer, do PDT, foi eleito, tá, com 934 votos, e o João Francisco Rohr com 723 votos, 100% totalizados, 8 urnas apuradas, São José do Sul, PDT, Silvio Kremer. Silvio Kremer, que já foi vice-prefeito, já foi vereador. Vereador. Isto, tem uma trajetória de bastante tempo, apesar de ser jovem, e chega agora então à prefeitura de São José do Sul.
Diga, Joemir. Então, apenas para finalizar assim, essa avaliação, e é evidente, dando os parabéns aí à coligação do prefeito Américo Aldana, né, e torcer para que agora, né, tenha-se na nossa cidade uma população tendo a resposta daquilo tudo que foi debatido durante esses 40 e poucos dias aí na campanha. Tu acreditas que em nível nacional o PCdoB também possa crescer nessa eleição? É a expectativa que a gente tem, né, Leandro? Nós estamos aguardando aí os resultados agora, que eu ainda não consegui ver ainda num todo, né? E o PSD, Júlio, acredita que em nível nacional vai sair fortalecido desse processo? Com certeza, até porque a gente está recebendo a todo instante notícias, porque a gente tem uma grande rede de WhatsApp do PSD no Rio Grande do Sul, a princípio, e então a gente está recebendo informações a todo momento de vereadores e de prefeito. Eu acho que o PSD está em pleno crescimento e desenvolvimento, temos muito ainda que aprender, muito que trabalhar ainda, mas o PSD está numa trajetória fantástica, fantástica mesmo. Vamos fazer bons vereadores, vamos fazer bons prefeitos pelo Rio Grande do Sul, com certeza. Fora o cenário nacional ainda que tem pela frente. Né? O PSD tem um cabo eleitoral fora de série. É. As informações que se tem é quando o deputado Danley vem a Montenegro para metade da cidade. Né? Metade em respeito a ele, o grande goleiro Exato. que foi, Exatamente. e a metade por adoração a ele. Exatamente. Nós temos a metade gremista, a metade colorado aí, e ele consegue, realmente ele capitaliza muito. Ele tem esse poder, ele é uma pessoa fantástica nesse aspecto, e em vários outros também, né? Mas ele tem essa vantagem, esse trabalho extraordinário que ele fez e desenvolve, que ele consegue aglutinar, né? Trazer todas as... Aí até Colorado vai abraçar. Eu sou colorado também. Eu sou colorado, né? Eu abraço, mas claro, está dentro do partido. Mas a gente vê que ele é uma pessoa fantástica, maravilhosa e um político de primeira, né? Aquilo que realmente nós estávamos precisando. O PCdoB aqui, voltando a falar do PCdoB nacional, Jair, o PCdoB tinha uma chance absolutamente real de ter a prefeita de Porto Alegre, mas a Manuela, por uma questão absolutamente justificável, né, declinou do convite. O próprio PT apoiaria a candidatura do PCdoB, não criaria obstáculo, o que antes era inimaginável, o PT teve essa postura, mas a Manuela, como tem um filho pequeno, um bebê, né, uma bebê, ela declarou então que deixaria para um outro momento, né. Não foi dessa vez, né, mas eu acho que o partido, de certa forma, assim, tem uma estratégia, né, que é de acumular também um pouco mais de forças, e eu acho que a Manuela, num momento assim de dificuldade política que nós estamos vivendo hoje, quis até um pouco se preservar, né? Então, e acumular forças. Eu acho que o mandato dela é importante na Assembleia Legislativa. Isso dá fôlego para o partido, né? Juntamente com Juliano Rosso. Sem dúvida. E a gente precisava disso também, fortalecer na Assembleia, né? Perfeito. Joemir, muito obrigado pela participação, sucesso para o PCdoB. Ok, ficamos à disposição também aí quando precisar. Nós também da mesma forma. Obrigado pelo espaço. Júlio, parabéns e sucesso para o PSD. Muito obrigado. Uma boa caminhada para nós todos nesses próximos 4 anos, que Montenegro saia engrandecido e que cresça realmente. Intervalo, já voltamos com essa cobertura especial das eleições 2016.